Escalas termométricas. Hoje nós vamos revisar tudo sobre as três principais escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O que é a temperatura? Temperatura é a medida da agitação térmica de um sistema. Veja só, quanto maior a agitação térmica de um sistema, maior a temperatura. Vou te dar um exemplo. Você imagina na sua sala de aula. Se todo mundo está sentadinho, calmo, a temperatura está mais baixa. Mas se todo mundo começar a correr de um lado para o outro, fazendo exercícios vigorosos, a temperatura da tua sala vai aumentar. Então, a agitação térmica é o conceito que está ligado à temperatura de um corpo ou de um sistema. O que é calor? Bom, calor já é um pouco diferente. Calor depende da quantidade de energia transferida entre dois corpos. Veja só, o calor é uma energia em trânsito que sai do corpo mais quente para o mais frio. Repetindo, só há transferência de calor se houver uma diferença de temperatura entre dois corpos. E calor é medido em quê? Em calorias ou joules. Ambas são unidades de medida. Você já deve ter visto isso em embalagens de alimentos. Em embalagem de alimentos é muito comum, na parte de trás, ver uma tabelinha dos valores nutricionais. Lá tem um valor em quilocalorias, que vem um Kzinho, ou quilojoules. É porque, pessoal, uma caloria é muito pouca energia. Olha, existe um equivalente entre caloria e joules. Uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Na verdade, 4,18. Então, vamos entender. Temperatura é a medida da agitação térmica de um sistema. Ponto. Calor é a transferência de energia de um local de maior temperatura ou de um corpo de maior temperatura para um local ou um corpo de menor temperatura. Só há calor quando tem diferença de temperatura. Quando não há essa diferença, o corpo encontra-se num estado chamado equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura dos dois será igual. Neste caso, não haverá troca de calor entre os corpos. Tudo bem? Vamos avançar. Os pontos fixos da água. O que é essa ideia de ponto fixo? Como o nome está sugerindo, é algo que não vai mudar. Portanto, um ponto fixo é algo que não muda. O que não muda aqui nesse meu caso? A temperatura na qual a água congela. Olha, pessoal, aqui em Fortaleza, ao nível do mar, nessa pressão aqui ambiente, nós estamos com a pressão de 1 atmosfera. A água ela vai congelar a 0 graus Celsius. E a água vai ferver, entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Vou repetir. A água aqui em Fortaleza, ela congela, ou o gelo começa a derreter uma temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Já a água começa a ferver, entrar em ebulição a 100 graus Celsius aqui em Fortaleza. Isso quer dizer que se fosse, por exemplo, em Guaramiranga, que está bem mais alto, em torno de 1 quilômetro, 1.000 metros acima do nível do mar, lá a temperatura na qual a água começa a ferver é diferente da temperatura em que a água começa a ferver aqui em Fortaleza, que nós estamos ao nível do mar. Mesma coisa acontece para a temperatura de fusão, há uma modificação, mas isso a gente vê depois. As duas principais escalas termométricas adotadas no mundo são a Celsius e a Fahrenheit. Na verdade, a maioria dos países utiliza a escala Celsius. Entretanto, alguns países de língua inglesa optam por usar essa escala Fahrenheit. Nos Estados Unidos é o seu melhor exemplo. Olha, essa escala é bem diferente da nossa. Por exemplo, aqui a água ela vai ferver a 100 graus Celsius, na escala Celsius. Porém, se fosse na escala Fahrenheit, olha a temperatura, 212. A água congela a 0 graus Celsius, mas se fosse na escala Fahrenheit,
32. E olha aqui a equação de conversão entre as duas temperaturas. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. A gente vai usar essa equação em alguns exemplos aqui, já, para transformar uma temperatura numa escala e uma temperatura em outra escala. É muito simples. Vamos lá? Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deveria ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Bom, a gente vai usar aquela expressão que nós vimos no slide passado, ou seja, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Pessoal, no lugar agora da letra F, eu vou colocar o número do 319. Vamos ver como é que fica? Olha só. C sobre 5 será igual a... Bom, vou colocar aqui 319 menos 32. Aliás, 319 não, professor. 392, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. 392 menos 32 sobre 9. Bom, isso aqui vai me dar C sobre 5, eu repito, C sobre 5. 392 menos 32 é igual a 360 dividido por 9. Se a gente ver a tabuada, 9 vezes 4 é 36. Então, olha só, vai ficar C sobre 5 igual a 4. 4? Não, né? Porque tem o 0, 40. Daí, você pega esse 5 e multiplica o 40. Ora, eu vou ter que C vai ser igual a 40 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Portanto, temperatura 200 graus. O forno deve ser mantido a 200 graus durante os 30 minutos. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 35 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? Vamos lá? Vamos usar a mesma expressão vista anteriormente. Então, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Qual é a diferença? É que agora eu vou colocar o 35 no lugar da letra C. Então vai ficar assim, ó. 35 e aqui dividido por 5, que vai ser igual a F menos 32 dividido por 9. Se eu dividir 35 por 5, vou obter 7. Aí fica F menos 32 dividido por 9. Daqui é só você passar o 9 multiplicando por 7. Ora, o que eu vou ter? F menos 32 é igual a 7 vezes 9. Vou terminar aqui em cima. 7 vezes 9 é 63. Então, F menos 32 é igual a 63. Passa o 32 para o outro lado, fica 63 mais 32. A temperatura equivalente a 35 graus na escala Fahrenheit será igual a 95 graus. Observe que 35 graus é quase a temperatura do corpo humano. O corpo humano é 36,5. Portanto, a temperatura normal do corpo humano é quase 100 graus Fahrenheit. Na verdade, 100 graus Fahrenheit já indica uma febrezinha ainda branda, mas a pessoa estaria num quadro febril. A escala Kelvin, ou escala absoluta. Essa escala tem este nome porque na escala Kelvin não tem valores negativos, pessoal. Olha só, se você observar,
você vai ter que o 0 Kelvin é a menor temperatura que a matéria pode atingir, o que equivale a menos 273 graus Celsius. Arredondando, estou tirando esses 0,15 aqui. Então, qual é a menor temperatura que a matéria pode atingir? É o zero absoluto. E ele vale quanto? 273 graus Celsius. Mas veja, a 0 graus Celsius, que é a temperatura na qual a água congela, vale 273. E 100 graus Celsius é a temperatura na qual a água ferve. Olha aqui, 373. Então, para a gente converter uma temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, é super simples. Basta somar 273. E da escala Kelvin para Celsius? Aí você faz o contrário. Você subtrai 273. Vamos agora fazer uma aplicação. 2 termômetros, um com a escala Celsius e o outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus Celsius, qual a temperatura marcará ou marcada no termômetro em Kelvin? Pessoal, super simples. A gente vai converter Celsius para Kelvin. E aí você usa K é igual a C mais 273. Ora, esse K vai ser, portanto, a temperatura que eu estou buscando, que é 40. Aí você bota 40 mais 273. Ora, quanto é que vai valer o K? 313 Kelvin. Olha, a escala Kelvin nós não usamos a simbologia do grau, tá bom? Grau é só para Celsius ou Fahrenheit. Quando eu falar de Kelvin, eu uso só o número e falo 313 Kelvins. Chegamos ao fim. Agora nós vamos ver o segundo assunto, que é processos de transmissão do calor. Vejo vocês lá.